Olá, seja bem-vindo ao Direito Sem Fronteiras. Ter um filho é o sonho de muita gente, mas em alguns casos realizá-lo só é possível por meio da adoção. Quando esse processo envolve pessoas de países diferentes, é necessário seguir regras para proteger principalmente o direito da criança. No Direito Sem Fronteiras desta semana, nós vamos conversar sobre adoção internacional. Para falar sobre isso, os nossos convidados. Eu converso com o professor de Direito Internacional, Tagore Figueiredo, e com a secretária executiva da Comissão Distrital Judiciária de Adoção, Thaís Botelho. Você acompanha agora uma reportagem elaborada pela produção da TV Justiça sobre adoção no mundo. Menores que dividem uma triste realidade. O abandono, o abuso e os maus tratos cometidos pelos próprios pais. São crianças e adolescentes que vivem em um abrigo de Brasília. Eles aguardam o momento em que serão adotados e poderão ter um lar e o amor de uma nova família. A partir do momento que você recebe o encaminhamento da criança pela própria vara da infância, nós temos que fazer um trabalho de procura da família para ver se tem um parente biológico interessado na adoção. Se tiver, a gente procura fazer a reintegração da criança. Entendo é que a gente sugere à vara da infância a destituição do poder de família e colocação na família substituta. A situação dos menores deste abrigo é semelhante à de mais de 5.400 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 17 anos que moram no Brasil e aguardam pela adoção. E segundo dados do Unicef, no mundo, cerca de 2 milhões de meninos e meninas estão à espera de um novo lar. Para garantir o bem-estar e a segurança desses menores, a Convenção da Haia proporciona o reconhecimento de padrões internacionais e intergovernamentais de adoção entre países. É um tratado multilateral entre 75 nações. A adoção internacional é reconhecida como um meio de oferecer uma família e um lar permanente à criança que não teve essa oportunidade no país de origem. A Convenção regula a cooperação entre os Estados-membros e garante o respeito dos direitos das crianças, evitando crimes como o rapto, a venda e o tráfico de menores. No Brasil e em Portugal, por exemplo, os princípios e salvaguardas da Convenção estão contidos na legislação reguladora da adoção internacional. Cada nação tem suas próprias leis sobre o tema. Os continentes africano e asiático são os principais destinos para os casais ocidentais. A Etiópia é o país com maior número de crianças adotadas por americanos e australianos. Segundo a lei etíope, nenhuma criança que tenha ao menos um dos pais pode participar desse processo. Em Uganda, a lei requer que os novos pais permaneçam no país por um período de 3 anos. No Nepal, é o governo que determina quem está apto a adotar uma criança. Os fatores mais determinantes são a situação econômica da futura família, a idade, a fertilidade e a reputação moral. Nos 2 últimos anos, apenas 5 crianças do abrigo da capital federal foram adotadas por casais estrangeiros de países europeus com boa situação financeira e que buscavam tanto adotar o primeiro filho quanto ampliar a família. Nós tivemos no ano de 2011 uma adoção de 2 crianças de 7 e 8 anos. A cor não é daquele pré-requisito que tem aqui, ela foi uma adoção atípica, ou seja, ela não foi dentro da tempestividade que se espera, né, que já estava no abrigo há muito tempo. Eu vou começar com o professor Tagore, que é a questão relativa a uma frase que, na verdade, não é nem um pouco acadêmica, mas que surge em muitas situações quando se fala em adoção, na perspectiva da adoção internacional. Seria mais ou menos assim: puxa, fulana e fulano, um casal qualquer fictício, mas vocês vão adotar uma criança de cadastro internacional com tantas crianças precisando disso aqui? Essa frase tem validade? É uma questão ética importante? Como se desenvolve esse ponto de vista em relação à adoção internacional? Até onde a minha experiência indica, o que os pais procuram quando vão atrás de adoção é, na verdade, o amor. E o amor não tem esses critérios, ele não se encaixa dentro de um critério científico ou dentro de um critério jurídico. E se os pais encontraram o amor de uma criança fora do Brasil, eu particularmente não vejo por que a lei haveria de impedir.
eu não vejo a adoção, eu não entendo que a adoção deva ser vista como somente um ato de generosidade. Eu vou adotar com o objetivo único e exclusivamente de fazer caridade a uma criança. Eu vou adotar, na verdade, para trazer essa criança para fazer parte da minha família. A realidade que nós temos aqui de Brasília, geralmente são crianças que vão para o exterior e não que vêm, né, de outros países, mas já trabalhamos sim com essa realidade. E aí, geralmente, o que acontece são pessoas que trabalham em órgãos, né, que têm essa passagem por outros países, diplomatas ou coisas do gênero, e aí se afeiçoam uma criança, uma dada realidade e acabam adotando. E aí, quando vem para o Brasil, tem que passar por alguns critérios, né? A Convenção de Haia pede uma regularidade de estudos, de acompanhamento, e aí a gente acaba se deparando com essa realidade, mas ela não é a principal. A principal são as pessoas vêm do exterior para acolher uma criança brasileira. Isso que a doutora falou é correto. Hoje há no mundo cerca de 44 mil adoções internacionais de todos os países por ano. O Brasil envia, em média, pouco mais de 300 crianças por ano. No Brasil inteiro, são 315 em média. Isso significa que uma parcela muito pequena das crianças brasileiras está indo para adoção para fora do país. Uhum. Até porque a adoção internacional antigamente era vista como uma fragilidade do Estado. O Estado é incapaz de dar condições mínimas para as crianças, então, por uma questão de humanidade, eu vou viajar para outro país e vou adotar uma criança de um país conhecido por ser um país pobre. Então, os estados fazem o possível para poder dar qualidade para as crianças, para tentar se livrar dessa imagem de um Estado falido, né? Entramos justamente numa questão crucial, que esse é um outro ponto também que é debatido, inclusive, no dia a dia dos jornais, que é justamente essa situação que também leva a um debate, aquela situação em que se coloca, de um lado, a possibilidade de uma criança carente, supostamente ter uma possibilidade de ser adotado por um casal que possa oferecer supostamente melhores condições, e também há situações em que isso também pode não dar certo. Isso faz parte do dia a dia da atividade do acompanhamento desse tipo de adoção, doutora? Mas a criança, para ela ser inserida numa família substituta estrangeira, primeiro a gente esgotou a chance dela permanecer em Brasília, depois num território nacional, e aí sim ela vai ser apresentada por uma família estrangeira, que são vários organismos que trabalham com o Brasil. Embora isso ocorra, a Itália, ela está em primeiro lugar nas adoções aqui no Brasil. Então, essa família, ela só vem para cá com uma autorização específica e devidamente preparada para acolher aquela criança que lhe foi apresentada, né? Então, é um critério muito minucioso. A gente passa por estudos que demoram cerca de 6 meses para essa família chegar e iniciar o estágio de convivência, e depois que ela já parte para o outro país, já devidamente adotada, a criança só sai daqui com a sentença de adoção transitada e julgado. Então, quando ela vai para um outro país, ela já é cidadã daquele país, em muitos dos casos. Então, ela, lá no país de acolhida, ela vai passar durante 2 anos sendo acompanhada por outros órgãos que vão enviar relatórios para o Brasil semestralmente, dizendo como é que está sendo o desenvolvimento daquela família, se está tudo ok. Então, é muito criterioso, é cuidadoso, porque nós estamos lidando com crianças, né? E essas crianças, elas precisam estar amparadas, precisam estar indo para uma situação melhor, senão que permaneçam aqui. Esse ponto, eu gostaria de vir em um ponto antes, justamente, da criança entrar no cadastro para adoção internacional. A senhora disse que é a necessidade de que sejam esgotadas as possibilidades de adoção aqui no Brasil. Isso. Há muitas crianças que passam por todo esse estágio e são passíveis de adoção por estrangeiros, no caso de Brasília especificamente, por exemplo? Se eu não me engano, hoje nós temos 70 crianças e adolescentes disponíveis para adoção internacional. Então, quando a criança chega para a gente, geralmente é porque ela tem outros irmãos, ela não está sozinha e a idade dela já é avançada. Então, o nosso perfil hoje são crianças de 10 anos até 11. E aí, se tem uma de 4, de 5, é porque ela tem esse irmão. Então, eles estão indo juntos. Conhecido justamente o fato de que quanto mais avançada a idade da criança aqui no Brasil, mais difícil é a adoção. Aí eu pergunto, é diferente do ponto de vista dos casais estrangeiros? É mais fácil um adolescente, por exemplo, uma criança recém-entrada na adolescente, ou mesmo adolescente, ser adotada por esses casais estrangeiros? É mais fácil no sentido de que
lá no país dele, ele não tem também um bebê. Porque eu acredito que se tivesse disponibilidade de uma criança pequena, ele pegaria essa criança pequena. Como não há, ele recorre a essa estratégia de adoção internacional. É claro que existem países que são mais próximos, estou falando da realidade da Itália, que têm bebês. Mas aí entra a questão da aparência física, da cultura daquele país, que às vezes eles não se afeiçoam e vêm para o Brasil, mesmo sendo uma criança maior. Né? E aí o que eu posso dizer, essas famílias são muito bem preparadas, eles têm um investimento do Estado que é longo, eles pagam também por esse investimento, de forma que eles estão aptos a acolher um adolescente. Professor Taguri, é uma questão tratada especificamente por dispositivos, inclusive tratados internacionais. O que regulamenta a adoção internacional? Excelente essa sua pergunta, porque dá a oportunidade de a gente fazer uma análise. Na situação jurídica em que se encontra essa situação hoje, na verdade, não foi sempre assim. A doutora falou mais cedo de que há um processo que é um processo muito minucioso para ter certeza de que essa criança vai ser inserida em uma família que tem estrutura para isso, mas não foi sempre assim. Antes de haver essa regulamentação, o Brasil era conhecido por uma prática que ficou conhecida com o nome de adoção à brasileira, que consistia justamente no fato de casais virem ao Brasil, irem a uma cidade geralmente do interior, geralmente uma cidade pobre, identificavam ali potenciais crianças próximas de nascimento, sem família com recursos para criar aquela criança, e faziam uma proposta, às vezes financeira e quase sempre de valores muito baixos. E aí levavam até o cartório essa criança e, vejam só, registravam no seu nome como se tivessem nascido do próprio ventre daquela mulher estrangeira. E isso ficou reconhecido na literatura internacional, de direito internacional, como adoção à brasileira, por causa da quantidade de casos que aconteciam assim aqui no Brasil. Depois da regulamentação da Convenção Internacional, da qual o Brasil, inclusive, é subscritor, essa situação ficou completamente diferente. E hoje, o casal estrangeiro que deseja adotar uma criança, ele não vai diretamente para o país. Ele primeiro se registra num organismo especializado lá no seu país de origem, esse órgão encaminha toda a documentação para a autoridade central brasileira, ou pode encaminhar diretamente para as autoridades dos estados, como é o caso do órgão que a doutora trabalha, e aí, depois de um processo minucioso de investigação, é que dá-se entrada na adoção de fato. Então, todo esse procedimento tornou-se mais lento, mais burocrático, por isso a quantidade de crianças que chegam até a adolescência sem terem conseguido um lar substituto, mas pelo menos com esse preço da morosidade nós estamos comprando a segurança jurídica de ter certeza de que a criança vai de fato ser acolhida num lar. Eu só queria voltar num ponto lá atrás, porque geralmente quando os casais vão adotar, eles têm a expectativa de que eles estão fazendo um gesto de generosidade, um gesto muito grande, e de que eles precisam escolher a criança e colocar a criança no seio da família. O que eles não esperam, em muitos casos, é que a criança também faz um processo de adoção. A criança também precisa escolher aquela família. Vamos continuar aprofundando o nosso tema de hoje logo depois do intervalo. Vamos a uma pequena pausa e voltamos já com o Direito Sem Fronteiras. Vem aí o Congresso Brasil-Alemanha de Teoria do Direito e Direito Constitucional, Conceito e Aplicação do Direito em Robert Alexy, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Informações e inscrições no site www.cedim.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Esta semana estamos falando sobre adoção internacional. Eu continuo a nossa conversa neste segundo bloco agora, retomando do ponto de vista da questão dos diplomas que existem, a legislação que existem, tratados internacionais que existem, regulamentando a questão. Eu tenho a impressão que a Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi adotada em 1989 e oficializada no ano seguinte como lei internacional, é o marco em relação a essa legislação. Há pelo menos 3 marcos importantes.
essa que você mencionou, a Convenção sobre o Direito das Crianças. Há uma outra convenção da Haia também sobre adoção internacional. Essa regulamenta especificamente os casos de adoção internacional. E há também uma outra convenção muito importante, que é a Convenção sobre Sequestro Internacional, essa de 1980, também da Haia. Esses documentos, juntos, eles conformam uma estrutura jurídica de proteção da criança. Nós importamos esse raciocínio jurídico aqui no Brasil com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagrou o chamado princípio do melhor interesse. Esse princípio, que já estava consubstanciado nessas normas internacionais, quer dizer que, numa situação de adoção, numa situação de direito de família, quer seja uma adoção internacional ou um caso de subtração internacional de menores, em qualquer situação jurídica em que haja o interesse de uma criança envolvido, esse interesse é superior aos interesses das pessoas. É por isso que, no procedimento jurídico, em todo momento, o juiz da causa, a autoridade administrativa, a autoridade central administrativa, judiciária, sempre vai fazer todo o acompanhamento para ter certeza de que os interesses da criança é que estão sendo preservados naquele caso de adoção. Como um casal estrangeiro que quer adotar uma criança, ele entra em contato com, no caso, vamos pegar o exemplo específico do Distrito Federal, para saber se há disponibilidade e manifestar o interesse da adoção de uma criança ou adolescente? O casal, ele tem que se habilitar nacionalmente no país dele, e aí, após isso, ele pede uma autorização para também poder fazer a adoção internacional. Geralmente, são organismos que representam aquele país, eles têm a liberdade de trabalhar com a adoção internacional, e aí tem um banco de famílias disponíveis com vários perfis. Então, a gente faz esse casamento. Eu trabalho com organismos. Doutor Tauro, por favor. É claro, só complementando que esses organismos de que a doutora falou são entidades não governamentais que se dedicam ao processo de auxílio, de auxiliar esse processo de adoção internacional. O Brasil hoje tem, a não ser que a informação atualizada seja diferente, são 26 organismos não governamentais cadastrados na Autoridade Central Federal Brasileira. E eles ficam, inclusive, em outros países. Então, o casal procura esse organismo que vai auxiliar durante todo esse processo. O que é, inclusive, um grande avanço, porque em alguns outros países não existe essa forma tão organizada que nós temos aqui, e os pais acabam ficando muitas vezes nas mãos de advogados ou de despachantes ou de pessoas que não têm o envolvimento com o Estado, né? Têm interesses privados nesse processo. Na China, por exemplo, pode-se gastar de 25 mil a 50 mil reais para a adoção de uma criança, enquanto no Brasil, como é o Estado que está organizando tudo isso, o processo é gratuito. Os pais não arcam com nenhuma custa judicial. A doutora tem acompanhado justamente essa questão da adoção e há exatamente essa preocupação. Na verdade, o termo que podemos utilizar é tráfico de crianças. Em muitas situações, na verdade, é o que tem acontecido. Isso é claro. Uma realidade. Essa estrutura, esse de certa forma, enrijecimento, esse acompanhamento mais diuturno por parte do Estado, isso tem garantido com que os processos de adoção venha ocorrendo já há algum tempo de uma maneira menos traumática até mesmo do que era há alguns anos? Com certeza. Até agora, nós falamos apenas de trâmites processuais, burocráticos. E a criança? Né? Como é que eu estou numa realidade? Geralmente, os abrigos eles estão situados em comunidades mais carentes. Eles vêm de uma família que tem também carências econômicas. E aí, de uma hora para outra, eu vou para uma família que não fala a minha língua, que é num outro país, uma outra cultura. Então, que olhar eu vou dar para essa criança? Qual o espaço de fala que eu garanto para ela? Então, nós temos trabalhado cerca de 2, 3 meses antes da chegada dessa família, com uma criança, dando espaço de voz para ela, construindo referencialmente para ela qual vai ser a realidade futura, para que quando essa família chega, já esteja um campo preparado. Emocionalmente, essas crianças já estão mais aptas para dizer sim para essa nova realidade, porque é muito brusca a diferença de se viver aqui e você ir para a Europa ou para qualquer outro país. Quem acompanha essas crianças nesse processo? Que tipo de técnico acompanha esse processo de adaptação? Aqui no Brasil? Sim. Aqui no Brasil, na Comissão Distrital Judiciária de Adoção, que é onde eu trabalho, nós temos assistentes sociais e psicólogos, né? Então, somos nós que fazemos esse acompanhamento com a criança e quando a família chega ao Brasil, também continuamos fazendo o acompanhamento. Porque nós funcionamos, como a gente diz, como um objeto de transição. A criança consegue se afeiçoar
aos técnicos, e aí ela sai do abrigo, e como ela está afeiçoada a mim, eu consigo transportá-la para uma outra família, que depois vai para um outro país. Então, são gradações que a gente pede, que a gente constrói com essa criança para que ela tenha a possibilidade de realmente fazer parte daquela família. Porque se ela for para um outro país e não der certo, ela vai ser abrigada naquele país, ela não retorna para o Brasil. Então, seria muito cruel deixar que uma criança não estando, né, prontamente, emocionalmente preparada, sair daqui. Então, tem todo esse cuidado. Professor Taguri, é só com relação a um dispositivo que a Convenção sobre os Direitos da Criança, são 193 países, salvo melhor informação, que ratificaram. É uma grande quantidade de nações, é uma grande quantidade de realidades totalmente diferentes. Esse sistema brasileiro atualmente ele é elogiado. Nem sempre o que acontece lá fora é com o mesmo tipo de acompanhamento. Exatamente. Aí, por exemplo, um assunto que foi levantado agora há pouco foi sobre o tráfico de pessoas. Há já uma normativa internacional, uma convenção internacional que regulamenta essa situação, ela chama-se Protocolo de Palermo, que dispõe sobre o crime de tráfico internacional de pessoas. Então, se a situação for uma adoção mascarada, na verdade for um tráfico de crianças para fins de exploração de qualquer natureza, aí a situação fica muito severa porque invade já a seara criminal. Em países onde não existe essa regulamentação, onde não existe esse acompanhamento do Estado, os casos de denúncia são evidentemente muito altos, porque onde falta o Estado para fiscalizar, os interesses privados acabam se sobrepondo. E aí a gente tem casos de despachantes, que são, na verdade, pessoas que utilizam de má fé, vão até famílias muito pobres, em situação muito complicada, e fazem ofertas financeiras, ou, em alguns casos, até mesmo sequestram essas crianças, o que, enfim, aconteceu recentemente no Brasil, porque não aconteceria em outros lugares também. Então, por isso, a importância não só da regulamentação jurídica, mas da atuação incisiva do Estado, de acompanhar todo esse processo, inclusive até depois que ele termina. Já eu gostaria de perguntar a ambos a respeito do pior dos mundos, ou seja, o caso, as situações em que o processo não dá certo. Mas antes, um ponto específico, que falamos a respeito justamente do fato de que temos realidades bastante diferenciadas entre os países, entre as famílias que são de países diferentes envolvidas nesse processo. Existe na previsão legal algum tipo de questão relativa à preservação de laços culturais, ou quando a criança ela é encaminhada para um outro país, para um casal de um outro país, para pais adotivos de uma outra nação, eles podem criar a criança da maneira que quiserem? Como se dá isso? Olha, uma questão importante que a Convenção coloca é que quando esse processo de adoção todo acontece, ele deve ser precedido de toda essa tentativa de inserção da criança em laços regionais ou nacionais. Então, quando a criança é colocada à disposição da adoção internacional, subentende que ela já não pode ser adotada na sua comunidade local, nem no seu município, nem no seu estado, nem no Brasil. Logo, essa transição para outra cultura, ela já tem esse processo que nos dá essa garantia. E aí ela vai ser inserida naquele lar como filha. É importante ressaltar que a Constituição Federal, inclusive, a Constituição Federal Brasileira, inclusive, proíbe a discriminação entre filhos adotivos e filhos consanguíneos. E se o Estado percebe que, a pretexto de se impor uma nova cultura, vai, na verdade, haver uma discriminação, então caminha para um processo de impossibilidade de adoção. A família que acolhe não está autorizada a apagar esse passado, a revelia dos interesses da criança. A criança tem um interesse, tem um direito humano, que é guardado inclusive por normas internacionais de direitos humanos, que é o direito à informação sobre si mesma, sobre a sua história, sobre o seu passado. E, muito embora haja uma sobreposição cultural que é natural da convivência, essa sobreposição não pode ser imposta. Há um acompanhamento de pós-adoção, assim, como fica a situação da criança. Como é feito esse acompanhamento? O que acontece quando se verifica que algo não deu certo? Então, o mesmo organismo que me apresentou a família é o responsável por acompanhar essa criança fora do Brasil. Nos casos que não dão certo, e aí são poucos os casos, pelo menos que eu conheço,
ao longo da história das autoridades, se eu salvo engano, foram 9 casos de insucesso recentes, as crianças permanecem naquele país e aí vão para a tutela do Estado da forma que ocorre lá, ou vão para abrigos ou para famílias acolhedoras. De qualquer forma, vão ficar no país de acolhida. E isso é muito ruim para ela não volta para o Brasil. Muito obrigado pela participação de ambos. Eu conversei com o professor de Direito Internacional, Tágore Figueiredo, e a secretária executiva da Comissão Distrital Judiciária de Adoção, Thaís Botelho. E você pode ajudar a fazer o programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O endereço é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever o programa, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.